olhe a água parada. Seja qual seja o seu problema, o trabalho será sempre a sua base de solução. Não existe processo de angústia que não se desfaça ao toque do trabalho. Diante de qualquer sofrimento, o trabalho é o nosso melhor caminho de libertação. Não se aborreça se alguns companheiros lhe abandonarem a estrada. Continue em seu próprio dever e o trabalho lhe trará outros. Todos os medicamentos são valiosos na farmácia da vida, mas o trabalho é o remédio que oferece complemento a todos eles. Quem trabalha encontra meios de esclarecer, mas não tem tempo de discutir. O sucesso quase sempre se forma com uma parte de ideal e 99 partes de suor na ação que o realiza. De Francisco Cândido Xavier, da obra Resposta da Vida, Espírito André Luiz. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos em um centro espírita, em uma casa de oração que nos acolhe com imenso carinho, de receber as vibrações do ambiente que os nossos amigos espirituais prepararam muito antes de aqui chegarmos. Nós rogamos, Senhor, para nos intuir durante a exposição para aquilo que deva chamar mais a nossa atenção, transformando este objeto em prática durante a semana que se segue. Te rogamos ainda por todos aqueles que nos acompanham à distância e por todos os lares aqui representados, que a hora que se segue seja farta de bênçãos e, principalmente, que nós possamos manter a nossa atenção para a posterior prática do que for falado. Que assim seja. Nós saudamos fraternalmente a todos que estão aqui em presença e àqueles que nos acompanham à distância pelos veículos da internet. Pedimos que, por favor, verifiquem os celulares para que não sejamos incomodados durante a exposição. Quem fala para a gente hoje é o Falcone, com ele o nosso carinho e a nossa atenção. Um, dois, três, teste, testando, ok. Prezadas irmãs, prezados irmãos, que Jesus, o amigo e benfeitor de nossas vidas, continue a nos envolver na sua paz. Em qualquer época da história da humanidade, quando alguém se destaca além do comportamento comum na comunidade, passa a ser alvo, passa a ser foco da atenção daqueles que querem observar para aprender, mas principalmente daqueles que querem observar para perturbar. Dessa forma, se nós formos estudar aquele período de mais ou menos 3 anos da chamada vida pública de Jesus, dos 30 aos 33 anos, vamos observar que várias criaturas se aproximaram dele para beber a água pura da mensagem da boa nova que ele trazia, para comer o pão da vida eterna. Aquele que comer do pão que eu distribuo, aquele que beber da água que eu venho vos apresentar, nunca mais terá sede, porque aquele que bebe nesta fonte passa a ter os horizontes da mente multiplicados de recursos, de possibilidades, de alternativas. A proposta de Jesus não é mudar a vida de ninguém, mas oferecer possibilidades para que cada pessoa, ouvindo aquilo que ele apresentava, sentisse vontade de mudanças pessoais. Jesus, em momento nenhum, quis tomar a postura que nós observamos na história da Índia e de outros países do Extremo Oriente, onde existe o guru. A palavra guru, em sânscrito, significa a junção de 2 palavras, guru.
Gu, treva. Ru, aquele que tira das trevas. Então o guru é aquele a quem o discípulo vai procurar para que ele passe a orientar a sua vida e, a partir daí, seguir as pegadas do mestre. A mensagem de Jesus, ele diz, vós sois deuses. Ele vem fazer a nossa autopromoção. E ele diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Se você pode fazer aquilo que Jesus fazia naquela época e ainda mais, é sinal que ele, Jesus, ainda não está no caminho da perfeição plena. Para nós, é o espírito mais equilibrado que já pisou na superfície do planeta. Para nós, ele é o reitor desta universidade chamada planeta Terra. Os espíritos que se dirigem a Jesus chamam-no de Rei Solar. O que nos leva a crer que as responsabilidades de Jesus não são apenas com o planeta Terra, mas com outros elementos do sistema solar. Ampliando isso, poderíamos dizer que ele é, junto com outros arquitetos do universo, para essa região do cosmo, o espírito responsável pela condução educativa, administrativa, moral, evolutiva de bilhões, bilhões e bilhões. Ele diz, ecco bono pater sum, eu sou o bom pastor. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz, eu carregarei a sua cruz por você, vinde a mim, na linguagem de hoje, a barra está feia para o seu lado, vem cá, me aceita que eu pego a sua cruz e coloco nas costas. Negativo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é aliviar? A Thaís está carregando uma cruz, e eu chego e ajudo ela a carregar a cruz, para que ela descanse, a trocar a cruz de ombro. Mostra um caminho mais seguro, evita aquela pedra ali, cuidado com aquele lugar que você pode escorregar. A exemplo do que ele aceita do Cirineu. Quando ele está subindo o caminho da montanha do Gólgota, Gólgota em aramaico significa caveira, o monte da caveira, por isso de caveira foi traduzido como Calvário. Nós vamos ver que em determinado momento ele cai. Ele cai, e um dos soldados, ou um centurião que está ali perto, aponta um homem e diz, vem, ajuda ele. Não foi o Cirineu que se ofereceu para aliviar o peso da cruz de Jesus. Foi por imposição da autoridade romana. E ele caminha alguns passos carregando a cruz de Jesus, que segundo os historiadores pesava mais de 60 quilos, a ponta arrastando no chão e cada baque do caminho, a madeira tosca, as farpas, dá para imaginar o desconforto, a dor e a sensação desagradável. Mas o Cirineu alivia Jesus e logo à frente Jesus pega de novo a cruz. A mensagem de Jesus não é de salvação, é de educação. Com todo respeito ao exemplo que vamos dar, existem religiões que dizem, venha para a nossa casa, venha para a nossa igreja. Igreja grego, o que significa igreja? Reunião de membros da comunidade. Venha para a nossa reunião de membros da comunidade, aceite Jesus como seu Salvador, e você já está no reino dos céus. Eu não consigo entender como que tem coragem de dizer uma coisa dessa, quando ele mesmo diz, digno é o trabalhador do seu salário. Dá conta do que tem feito. Se fordes fazer uma oferta no altar e tiveres desafeto com alguém, primeiro volta, reconcilia-te com teu inimigo e depois faz a oferta no altar. A mensagem de Jesus não é uma mensagem de salvação em momento nenhum, é uma mensagem de informação. Eu vim para que tenhais vida, nós vamos ver daqui a pouco.
João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que a morte, que tanto te abala, que tanto te faz tremer, que tanto te faz temer, seja varrida da sua mente. A criança tem medo do escuro. É normal, porque ela não foi informada ainda psicologicamente. Ela não amadureceu a ideia de que o escuro é simplesmente a ausência da luz. A cadeira continua no mesmo lugar, o tamborete no mesmo lugar, o degrau no mesmo lugar. Mas porque desconhece isso, a criança tem medo do escuro. Aí você vai dizer assim, mas lá em casa tem gente que tem medo de escuro e já é marmanjo. Já tem uns olhando para o lado e começando a sorrir para quem está à sua direita, à sua esquerda. Aí não tem salvação. Tem que andar com a lanterninha no bolso. A minha ficou na pasta ali, não é isso? Tem que andar com a lanterninha no bolso. Nós temos que pensar qual que é a nossa proposta com Jesus. Naqueles dias, na primeira viagem a Jerusalém, Jesus chega no templo e enfrenta os homens que disputavam espaço para vender pombos, para vender animais, para serem sacrificados em holocausto no Santo dos Santos, no Templo de Jerusalém. No templo construído por Salomão e reconstruído por Herodes o Grande. Ele chega e diz, vós sois comerciantes da fé, estáis vendendo o nome de meu pai, e põe a coisa em revolução. A notícia se espalha, e não é de hoje, é da história. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E as pessoas começaram a dar aquilo uma atenção de notícia mais importante, começaram a falar coisas que Jesus não tinha falado, começaram a dizer que ele havia feito coisas que ele realmente não havia feito. E até hoje, nós vamos ver várias traduções, cada uma apresentando uma proposta diferente. É neste momento que um homem deseja conversar com Jesus. A sua fortuna era tal que ele era considerado um dos 5 homens mais ricos de Jerusalém. A sua família era uma família de sacerdotes do templo. Seu nome, Nicodemos, ben Nicodemos. Ele quer conversar com Jesus, quer tirar dúvidas. Ele é doutor da lei, conhece o Torá, o livro de Moisés, de frente para trás, de trás para frente. Usava da palavra com elegância no templo, ensinava ao povo, debatia com os outros sacerdotes. Mas ele deseja, desde que ele ouvira falar que um homem galileu, nas margens do lago de Cafarnaum, impunha as mãos, e cegos voltavam a enxergar, paralíticos voltavam a andar, leprosos tinham as suas carnes limpas, e que ele atendia tanto ao homem, como dava atenção à criança, naquele tempo em que a criança não tinha valor, não tinha autoridade. Somente depois que o jovem se tornava de maior idade, é que ele podia abrir a boca na sinagoga após o 28º ano. Após o 30º ano, ele era consagrado. Naqueles dias em que a mulher valia tão pouco, mas tão pouco, que está no Velho Testamento. Quando um homem olhar e desejar o jumento, desejar o animal, desejar a mulher do próximo, e põe tudo no mesmo nível. Em algumas regiões, pode desligar que ele vai começar a fazer barulho. Em algumas regiões, o animal valia mais do que a mulher. A mulher era escrava do pai, obedecia ao pai cegamente. Quando chegava a época do casamento, ela deixava de ser escrava do pai para ser escrava do marido. E nós vemos ainda hoje pela internet, determinado país no Oriente Médio, onde homens adultos se casam com meninas, com pré-adolescentes. Casamentos de homens adultos com meninas de 5, 6, 7, 8, 9 anos, que são transladadas para a casa do noivo. E a partir daí, os pais não têm mais nenhuma autoridade sobre a filha. Vivemos dias difíceis, porque se isso acontece no Oriente ainda hoje,
Ocidente nós vemos um número expressivo de mulheres malbaratando o seu corpo, a sua vida, a sua saúde, aceitando serem ficantes numa experiência de prostituição aceita pela sociedade e tornada digna quando é o filho da gente ficando com a filha de alguém. Mas quando é o filho de alguém ficando com a filha da gente, dá vontade de pegar um 38, um fuzil AR-15, uma metralhadora israelense e sair fazendo justiça com as próprias mãos. Mas esse não é o assunto de hoje, que eu voltei para o presente. Vamos para o passado de novo? Ele queria encontrar com Jesus. Mas como encontrar com o mestre? Os olhos da espionagem vigiavam cada canto de Jerusalém. E é nesse clima que naquela noite de lua minguante, uma noite sem lua, as pessoas em Jerusalém andavam com tochas, pedaços de madeira, com resina embebida na ponta, fogo ateado para que iluminasse na noite. E um homem passava nos cantos das paredes, envolvido num manto escuro. Enquanto as pessoas se identificavam com a tocha, ele evitava os transeuntes. Por quê? Jesus estava naquela noite pernoitando numa chácara de João Marcos, pai do evangelista Marcos, fora dos muros da cidade. E é lá que ele marcou o encontro, através de amigos comuns. Ele chega, 3 batidas à porta. João desce do terraço, abre a porta e deixa o homem entrar pelo caminho cercado de roseiras de Sharon. Aponta-lhe a escada. Nicodemos sobe, descobre a cabeça e está à frente do Rabi Galileu, iluminado por 2 tochas nos lados daquela pérgola, daquele pátio, na área superior do pátio. João aproxima-se, fica em silêncio. É o único discípulo que ouve o diálogo de Jesus com Nicodemos. E ele diz: Celta DRM 1739 estacionado na porta de João Marcos. Já tinha Celta naquela época. Então tem uma biga ali fora, uma biga com a placa DR, é sua? É sua? Você levanta, eu acho que é sua. Uma biga com a placa DRM 1739, está na porta da garagem, o homem disse que vai chamar a polícia. Está lá, vem os pretorianos e vem aí. Está aqui, é seu, Tereza? É seu? Aí. Onde é que nós estávamos? E ele disse: Mestre, Rabi, o que é necessário fazer para alcançar o reino de Deus? Jesus pousa os olhos suavemente sobre aquele homem do Sinédrio e diz para ele: em verdade, eu vos digo, ninguém conseguirá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele levanta-se, anda para lá, anda para cá, para na frente de Jesus e diz: mas mestre, eu conheço a lei dos renascimentos da doutrina judaica, porque a reencarnação não é invenção de Allan Kardec. Cerca de 2/3 do planeta Terra acredita em reencarnação. Eu conheço, mestre, a lei dos renascimentos da tradição do nosso povo, mas eu não consigo entender como pode um homem adulto voltar ao ventre de sua mãe. Jesus sorri, um sorriso que não se sabia se era de tristeza ou se era um sorriso de compaixão. E diz: tu, que é doutor da lei, não entende essas coisas que o povo lá fora entende? Ele diz: abra a minha cabeça, Senhor, faça-me entender melhor. Ele diz: o que é espírito, o que é carne, é carne. Nascer da água e do espírito significa nascer do fogo, da explosão, da junção das forças da terra com os céus, depositados na água.
E hoje, com os estudos avançados, nós sabemos que na hora da eclosão, da fecundação, há uma dinâmica de forças no aparelho reprodutor feminino, como se fosse uma grande bomba, um boom, um Big Bang. Acontece de maneira clara e objetiva, guardadas as suas devidas proporções. Quem quiser saber mais, leia Missionários da Luz, terceiro livro da série André Luiz, capítulo 13 a 17, quando André Luiz vai pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade, Chico Xavier, falar-nos da reencarnação de Segismundo. E nascer da água, por quê? O óvulo fecundado é depositado num repositório aquoso, cuja água tem exatamente o lugar da água do mar. Quem olha um espermatozoide em movimento nos recursos da dinâmica do microscópio eletrônico hoje, verá um girino. É um pequeno girino. Quem é da roça, né, Manuel, sabe o que é girino. Muita gente aqui não sabe nem o que é isso. É um sapo, uma rã, um anfíbio nos seus primeiros dias. Verá que é um pequeno peixe que ali está num processo de crescimento, de ampliação da vida, de multiplicação genética. É necessário, não é fenômeno mediúnico, é fenômeno eletrônico. Já tem gente arrepiando aí, achando que é fenômeno mediúnico. É fenômeno eletrônico. Então é necessário nascer da água e do Espírito, diz o mestre. E eles conversam. E Jesus fala com ele e revela pela primeira vez a natureza da sua missão. Nicodemos não é um dos discípulos, não é um dos apóstolos, não faz parte daquele grupo de homens que acompanhavam o mestre de perto, é alguém de fora, é autoridade. Não traz a singeleza da pobreza, é uma das 5 maiores fortunas de Jerusalém, é um homem culto, letrado, de uma família de sacerdotes. E ele diz, aquele que subiu aos céus e volta dos céus para trazer a palavra, será sacrificado em nome da honra de cada um e de todos. Nicodemos entende, mas a partir daí, ele começa a tomar-se de uma coragem. E toda vez que Jesus está em Jerusalém, ele é visto, ouvindo, acompanhando, bebendo a mensagem de Jesus. Não sabemos se ele voltou a ter outros diálogos com Jesus ou não, mas sabemos que em vários momentos, porque ele é citado 4 vezes no Evangelho, e narra a tradição que, na proporção em que, após a crucificação, José de Arimateia intercede para que o corpo de Jesus seja colocado em lugar próprio, ele é um dos que está presente, ajudando e acompanhando estes dias. E nós ficamos pensando, nascer da água e do Espírito, nascer do fogo, nascer de todas essas energias, será que Allan Kardec abordou isso no Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos está dividido em 4 partes. Nós vamos ver que na segunda parte, ele vai falar do mundo espiritual, da migração do espírito da alma para o corpo físico, do retorno ao mundo espiritual e uma série de consequências. Quem quiser conferir, em casa é fácil de guardar. Capítulo 2, da parte 2. A pergunta é 1, 3, 2, em vez de ser 1, 2, 3, 1, 3, 2. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Allan Kardec. O capítulo trata da encarnação dos espíritos, o objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta da Falange Verdade. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição.
A resposta tem mais um pedaço enorme. Vamos parar só na primeira fase. Deus lhes impõe a encarnação, fazê-los chegar à perfeição. Lembra que a informação que nós temos é que fomos criados simples e ignorantes. E que o nosso final, a nossa meta é a perfeição relativa. Allan Kardec vai resumir isso numa frase: vivermos de tal forma que sejamos hoje melhor do que fomos ontem, para sermos amanhã melhor do que sejamos hoje. É a proposta dos japoneses. Após a Segunda Guerra Mundial, criaram uma palavra para tirar o Japão do buraco, para transformar o Japão no que ele é hoje, uma potência, um dos países de ponta. Criar a palavra Kaizen. No mundo empresarial, a palavra Kaizen significa o quê? Cada vez que você fizer uma tarefa, faça ela melhor do que na vez anterior. É a proposta da doutrina espírita, é a proposta de Jesus, é a proposta de Allan Kardec. A cada dia, avançarmos para frente e para o alto. Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Podemos caminhar a passos largos. Se eu perguntar quanto tempo demora para ir daqui ao Rio de Janeiro, numa palavra, responda para mim. Quanto tempo demora para irmos daqui ao Rio de Janeiro? Responda com uma palavra. Depende. De quê? Uma paciente nossa mora no Bairu. Trouxe o filho para poder pegar o avião para o Rio, do Rio pegar um avião para Cuiabá. E ela voltou com o marido para o Bairu. Antes que ela conseguisse chegar no Bairu, nesse trânsito maravilhoso da Nova Juiz de Fora, o filho já estava entrando, fazendo o translado e entrando no avião para Cuiabá. Quando ela chegou de casa, disse: mãe, tem que desligar o aparelho. Como é que faz? Depende. Se formos de automóvel, depende do modelo do automóvel e do pé do motorista. E se formos de bicicleta? E se formos a pé? E se formos a cavalo? E se? Depende. Depende. Por isso, quanto tempo demora um espírita chegar à perfeição? Depende. Do quanto estamos aproveitando cada instante da nossa vida. Tem gente aqui agora que está cochilando. Tem gente aqui agora que está pensando na sobremesa que deixou na geladeira. Será que eu vou chegar em casa e meu filho vai comer? Tem gente aqui agora pensando em coisa que nem eu posso dizer, porque não consigo imaginar o que esteja na cabeça de cada um. Muitos de nós, a grande maioria, estamos acompanhando o comentário da noite. Assim, cada um de nós estamos impulsionando o momento presente dentro da FEAC, que viemos com o propósito de mudanças pessoais, mas podemos estar com foco totalmente diferente. Por isso eu costumo dizer, alguns ditados populares precisam de ser ajustados. Aquele que diz: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és, não tem validade mais. Por quê? Eu posso estar no meio de pessoas de bem e ser do mal, que é a ausência do bem. O mal não existe, o mal é a criação dos homens. Eu posso estar no meio de pessoas ditas do mal, mas estar com propósitos nobres de ser do bem. Nós dizemos então: diga-me o que tu pensas, e eu direi com quem tu andas. Sintonia. Vamos para a pergunta, questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Aquele camarada, aquele espírito que desde o princípio acertou. Tem necessidade de reencarnar, de encarnar? Diz o Espírito Verdade, diz os Espíritos da Falange Verdade. Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem méritos. Então, nós sabemos. Aquele colega seu de sala, que você chamava de Caxias, ou de nomes até inconvenientes. Espera aí. É problema de...
Teste. É problema de Osmar. Osmar Contato. Tá? Aquele colega seu de sala que sempre foi o primeiro, tirou notas muito acima da média. Nós sabemos que ele fez um esforço diferente daquela turma que ia na escola para outros fins, ou não ia com tantos propósitos nobres. Por isso, vamos observar, e os espíritos, Allan Kardec pergunta se é possível o espírito aprender, evoluir no mundo espiritual. Claro que é. Basta ler o livro Nosso Lar, basta assistir o filme Nosso Lar e lembrarmos como que o espírito André Luiz, ou André Luiz espírito, retornou ao mundo espiritual. O abdômen cheio de feridas, a estrutura físico-emocional, mental em turbulência, e na proporção em que ele começa a mudar o rumo do seu padrão vibracional na colônia Nosso Lar, ele vem se transformar num prestador de serviços para a comunidade espírita do planeta Terra e também para aqueles que não são espíritas. Vamos observar outros companheiros que tiveram na Terra um grande poder, uma inteligência extraordinária, uma autoridade extraordinária, e que no mundo espiritual tornaram-se chefes, orientadores de grupos de perseguição, de grupos de perturbação, de grupos de obsessão. Assim, cada um é senhor do seu destino. Há um preço a pagar. Podemos aprender só no mundo espiritual? Podemos aprender, mas a vinda à Terra, o contato com a matéria, é uma oportunidade ímpar. É o aluno que é extraordinário aluno ao longo do mês, chega cedo, é pontual, responsável, o caderno está sempre em dia, a matéria sempre pontuada, mas ele precisa de passar por um exame, por um teste, para ver se realmente já tem condições de avançar no campo didático, na grade do seu currículo. A última pergunta que nós vamos analisar hoje, vem um desdobramento da 133A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos na vida corporal? Resposta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, vamos ver só a primeira. Chegam mais depressa ao fim. Caminhando daqui até a garganta do Guilhermando, nós chegamos num tempo. Correndo, vamos transpirar muito mais. Vamos queimar muito mais calorias, mas vamos chegar mais depressa. Uma pressa que não é a pressa de pular obstáculos, é a pressa de ter intensamente cada experiência de maneira nobre e positiva. Neste processo, pois, nós sabemos que os espíritos reencarnam em 2 grupos de famílias. Reencarnam os espíritos naquilo que nós chamamos de família material. Os Silvas, os Pereiras, os Teixeiras, os Falcones, os famílias. Qual o seu clã? Qual a sua família? Qual a sua origem? Eu sou de origem italiana. Eu sou de origem síria. Eu sou de origem... Cada um de nós temos a nossa família consanguínea. E nessa família consanguínea, vamos ver migração. Espíritos que chegam, que não fazem parte daquele grupo, que vêm aprender ou ensinar, como espíritos que são daquele grupo e migram para outras regiões para também aprender e trocar, compartilhar conhecimentos. Mas conforme está em o Evangelho segundo o Espiritismo, se existem as famílias ditas materiais, as famílias do sangue, há também as famílias chamadas famílias espirituais. Espíritos que estão reencarnando juntos há várias décadas, há vários séculos, há vários milênios. Se vocês pegarem a mensagem que foi distribuída, vão ver, abaixo da mensagem, está aí o convite para o seminário deste sábado, imperdível, com Carlos Alberto de Belo Horizonte. Vai falar sobre os 70 anos do livro Paulo Estevão. E esse Carlos Alberto vai ser distribuído no dia para as pessoas que fazem parte do SOS Preces e que fazem parte do Clube do Livro. Vai ser distribuído um exemplar do e-book do livro que ele já lançou aqui na FEAC, que se chama, qual o nome do livro? Diálogos e Recordações. Neste livro Diálogos e Recordações,
nós vamos ver que o grupo de espíritos que reencarnou em torno da família Xavier, em Pedro Leopoldo, o grupo de espíritos que reencarnou no propósito de estabelecer as bases da União Espírita Mineira, e toda essa sistemática que nós acompanhamos, estão juntos há mais ou menos 4.000 anos. Há mais ou menos 4.000 anos, o livro descreve a jornada de vários homens e mulheres que, na seara espírita, tiveram tarefas específicas. Dessa forma, os centros espíritas, os agrupamentos espíritas, têm também, muitos deles, a grande maioria, a oportunidade do reencontro de companheiros de velha guarda. Quando nós fundamos a FEAC, há quase 25 anos atrás, num momento muito delicado, na orientação que nos foi passada através do companheiro Divaldo, ele disse que a casa teria responsabilidade com os 500 da Galileia. E pedindo a ele que explicasse melhor, ele disse: não são aquelas 500 pessoas que estiveram na Galileia e que acompanharam Jesus nos seus últimos momentos na dimensão do planeta diretamente ligado. São espíritos mais ou menos em número de 500, com os quais haverá responsabilidade na instituição, de trabalho em conjunto, de educação, de crescimento junto, de reencontro nas mais diversas situações. E dessa forma, a FEAC, que começou com uma meia dúzia de 4, 5, 6, tomou a proporção que hoje está desenvolvendo junto às atividades aqui no Cascatinha. Quando nós ainda estávamos no Centro Espírita Ivon Costa, chegamos a Juiz de Fora 5 de novembro de 79, no primeiro ano em que estávamos no Ivon Costa, participávamos das experiências das orientações psicografadas, e certa noite nós estávamos numa sala do fundo, numa terça-feira, a reunião pública acontecendo, e igual acontece, os nomes são colocados, nós estávamos psicografando, e ouvimos pela janela dos fundos, uma mulher conversando com o diretor de assistência social do Centro Espírita Ivon Costa, que até hoje frequenta e labuta na casa. E ela dizia: seu fulano, nós não temos nada para comer lá em casa, me ajude. E ele abriu a porta e disse para ela: olha como é que nós estamos, tudo que tínhamos foi distribuído neste sábado, a campanha do quilo é só domingo, a semana que vem a senhora pode vir que eu lhe arrumo coisas. Ela disse: mas daqui até domingo como é que eu fico com meus filhos? E ela choramingava, e o companheiro tentava explicar a situação delicada, e nós psicografando. Doutor Jacó me disse: meu filho, Mateus está dizendo para assim que acabar a última folha de psicografia, você levantar e ir atrás dessa senhora. E havia ainda uma pilha de papel na minha frente, e a mulher choramingando, e eu comecei a rezar para ela não ir embora, pedi a Deus: segura ela aí. E quando acabou a psicografia, eu deixei com o seu Oswaldo Montenegro, era um dos companheiros que seguravam os papéis e orientavam tudo, e saí pela porta dos fundos e encontrei a mulher chorando. Fui até o diretor e perguntei: quem que é a senhora que estava pedindo comida? É aquela que está ali? É. Eu aproximei dela, ela estava de cabeça baixa, as mãos, o rosto mergulhado nas mãos, chorando. Um choro choroso, macio, mas desesperado. Eu aproximei e disse para ela: boa noite. Ela levantou o rosto, uma boca com dentes que poderiam ser contados com os dedos de uma mão, e sobraria dedos. Ela enxugou e disse: o que o senhor quer comigo? Eu disse: eu não quero nada com a senhora. Eu estava aqui na sala de dentro, ouvi a senhora conversando com o nosso irmão fulano de tal, e eu queria te ajudar. Aonde que a senhora mora? Eu moro na Cachoeirinha. Eu digo: aonde que é isso? Alguém sabe onde é a Cachoeirinha? Não, aqui. Era o nome antigo do Dom Bosco.
Eu moro no Dom Bosco. Aí eu disse a ela: volte aqui amanhã. A senhora tem parentes? Tem o marido e 2 filhos pequenos. Volte aqui amanhã, me dá seu endereço. Eu não sei onde que eu moro. Eu sei ir, mas eu não sei onde é que é. Eu não tinha carro à época, estava sem carro, não tinha liberdade com os companheiros. Eu disse: volte aqui amanhã cedo, que a gente dá um jeito. Ela disse: de manhã eu não posso vir, que de manhã tem feira. Era terça-feira à noite, quarta-feira ela fazia a feira aqui em São Mateus. Eu disse: como é que a gente faz? Ela disse: não sei. Eu saí com ela, tinha uma padaria perto, compramos algumas coisas e despachamos aquela senhora. Eu esqueci de perguntar o nome. E ela foi embora. Depois que ela foi embora, eu pensei: se não voltar, como é que eu faço? Voltei para casa, fiz uma prece. No dia seguinte a sacola estava lá. Compramos uma sacola. E ela chegou com 2 meninos. Quando eu olhei para os 2 meninos, eu lembrei da frase de Mateus: Deus seja louvado. Pela expressão do rosto, todos 2 com problemas na ordem mental. E nós conversamos, peguei o nome dela, peguei o endereço dela, os meninos sabiam. Dá para ligar? E nós começamos o nosso namoro. Vou pedir para você chegar para lá um pouquinho. E nós começamos o nosso namoro. Vamos em frente, pode dar um toque. E esse namoro durou 1 ano. Reencarnação, seja mais responsável, é o ciclo da vida. Nessa noite comemoramos momentos. A nossa FEAC, pode dar um toque, 24 anos, chegando em 25, agora dia 6 de maio. E a criatura mais importante na FEAC é você. Falamos isso em todos os nossos eventos. Nas nossas festas nós dizemos: a festa do Natal, a festa junina, as campanhas que fazemos são importantes porque eu estou na campanha. E este eu, cada um daqueles que labutamos. Nós aproveitamos o espaço para dedicar atenção a alguém muito especial. Dona Catalina, a nossa heroína, dá um toque. 89 anos amanhã. Ninguém canta não, só eu. Parabéns para você. O resto fica por conta da emoção. 89 aninhos, escrevendo poesia, lançando livros, lendo, mexendo na internet. Eu vou te contar, vive esse pessoal da Hungria. Hungria, né? Viva a Hungria. Próximo. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Vamos lá. Nosso Mateus diz que nós estamos usando, nessa virada do século do milênio, um momento muito importante na nossa vida. Já temos acesso à informação, dá um toque. Já temos acesso ao conhecimento, mas a frase dele vem nos despertar dizendo que informação sem transformação gera estagnação. Vir ao centro espírita só para tomar passe, para ver falar dessa tal de reencarnação e não mudar o rumo da existência, como é que faz? Não tem jeito. Próximo. Essa é a nossa menina. Essa é a nossa namorada, Rangel. Quando eu comecei a namorar a Kátia, e a Kátia chegou, ela me abraçava e dizia para a Kátia assim: ele é meu. Kátia viajou, tinha um carinho especial por ela. Andréia chegou e ela avisou a Andréia: ele é meu. Eu cheguei na frente. E Rangel, em pleno segunda-feira de carnaval, resolve voltar para casa, num dia em que nós estamos longe, sem possibilidade de prestar as últimas homenagens.
Quem é Rangel? Alguém que faz parte da família FEAC. Ao longo dos anos, Mateus foi abrindo para nós vários capítulos da sua vida. E naqueles dias lá atrás, depois que os portugueses atravessaram o grande mar, depois que os espanhóis atravessaram o grande mar, e que a Idade Média transformou-se no Renascimento, ela estava reencarnada nas regiões da Europa, e era uma pessoa de grande posses. Irmã Clarissa um dia disse para nós: meu filho, trate esta mulher como se diz no interior, a pão de ló. Nossas freiras não passaram fome, porque ela, quando era senhora feudal, junto com seu marido, ela atendia aos mosteiros das franciscanas, no socorro às clarissas, buscando mitigar a fome. Quem era inimigo desta mulher? Amanhecia no corpo, ou melhor, dormia no corpo, mas amanhecia em outra dimensão. Deixou seu nome nas páginas da história, vamos respeitar o anonimato e deixar aqui, mas quem estudou história da Europa, o nome dela está registrado nos livros. Joana reencarnou várias vezes como freira. Irmã Clarissa foi uma das 5 primeiras mulheres a se dedicar ao trabalho de Joana quando ela foi Clara de Assis. A Cátia e outras trabalhadoras da casa trabalharam diretamente com a irmã Clarissa nos mosteiros. E irmã Clarissa disse: esta mulher encheu a fome, encheu o estômago das nossas freiras, matou a fome de muita gente, dava-nos dinheiro escondida do marido, embora fosse temida para a nossa ordem religiosa, foi uma benfeitora. Passa mais um. Aqui com o filho, aqui já não tem mais dente nenhum, que nós já fizemos a limpeza completa. Quando eu a conheci há 30 anos atrás, tinha uns 3. Passa mais um. Com o nosso PH. Mas se ela fazia o trabalho dela por um lado, o marido dela, escondido dela, fazia um trabalho pelo outro lado. E Mateus nos disse: se ela foi a benfeitora dos mosteiros, o esposo dela foi o benfeitor dos seminários. Mateus era o confessor dela e do marido. Naqueles dias em que muitos dos que trabalham na FEAC estávamos prestando serviço nas ordens religiosas ligadas a Roma. E quem é o marido dela? Vira. O nosso Pepeu, que ainda tem uma meia dúzia de dentes na boca, porque a Andréia não consegue fazer com que ele fique muito tempo sentado na cadeira de dentista. O nosso Pepeu, nosso Pepe, que não pode ser chamado de qualquer coisa, menos de Tigrão. Se chamar este homem que está aqui de Tigrão, ele quebra a cadeira, ele joga a casa no chão. Este homem foi senhor feudal, na velha Europa. E deixou o seu rastro também na história do continente europeu. Cada um fazia, escondido do outro, fazia o bem. Por isso nós vamos ver que o mal é simplesmente a ausência do bem, como a treva é a ausência da luz. E nós podemos fazer brilhar dentro de nós essa luz que nos faz avançar para a frente e para o alto. E ele continua entre nós. E os espíritos disseram: nós agora temos que orar muito por eles. Pepe só toma banho aqui na FEAC. Chega coberto de caraca da cabeça aos pés. E seu Oswaldo e outros companheiros, fizemos chuveiro para isso, para dar banho nele e na Rangel. A Rangel é responsabilidade da Teresa e de outras companheiras.
E esse pessoal cresce no meio da gente. Em compensação, temos outras situações delicadas e inconvenientes. Eu tenho uma foto lá em casa, em que a Kátia está ao lado de 11 homens. Alguns agachados e outros em pé. Aqui naquele campo que tinha aqui na curva do Lacê, em frente ao Hospital Asconcer, e havia os jogos de futebol no domingo. Tem 11 jogadores. Dos 11, quando a Kátia desencarnou, 9 estavam no Ceresp. Somente 2 conseguiram sobreviver às experiências e aos desafios delicados. Mateus disse: temos que orar, porque ele precisa ficar mais tempo na terra. E embora os 2 não se suportassem, quando encontravam no corredor, um fazia careta para o outro, moravam na mesma comunidade aqui nos... É isso? A falta de um vai deixar um buraco magnético na vida do outro. Avança. Artesanato de sábado. Graças a Ana Lúcia e um grupo de companheiras que trabalham no sábado, Rangel, ela pegava pedaços de pano, emendava e fazia os vestidos dela. Aqui está ela, junto com outras companheiras no artesanato de sábado. Avança mais um. Ao Pepeu aí, com a nossa Augusta. Ele e os carrinhos dele. Um dia a Andréia viu um saco lá embaixo, cheio de bugiganga. A Geni estava aqui, ela pegou aquilo, colocou no carro e mandou para a Geni. O Pepeu estava tomando banho. Quando ele desceu: cadê meu carro de bichinho que estava aqui? Gente, até a Andréia conseguir ir atrás da Geni, trazer o saco de volta com os brinquedos dele, foi um Deus nos acuda. Próximo. A Rangel, no artesanato de sábado. Linha, costura. Eu digo, vocês ajudam o trabalho de assistência e promoção social da casa, mas a grande maioria nunca veio. Venham ver como que as assistidas são tratadas. São tratadas com carinho, com atenção, com nome, com crachá, com abraço, com todo o processo de ajuda e de fraternidade e promoção. Próximo. Ela lá no canto. A sala do artesanato, as mesas, a turma trabalhando e ela fazendo a parte dela, com toda a dificuldade motora, com toda a dificuldade. Próxima. Aí ela aqui na frente. Esse dia que está aqui, o único vestido que acharam lá embaixo foi esse. A idade, o nervosismo, os problemas físicos, neurológicos, os problemas mentais, não tinham um controle pleno sobre os esfíncteres. E às vezes fazia o que não devia na hora errada. E aí ela está com um vestido todo especial, porque a roupa que veio teve que ir embora. Próximo. Aqui, no Dia das Mães, ao mesmo tempo em que ela está com essa expressão, que você não sabe se ela está aqui ou se está em outro lugar, olha a mudança da expressão dessa foto para a próxima. Olha, o sorriso dela, a gargalhada dela, encheu essa casa desde o primeiro instante. Próximo. Natal de 2011, não se consegue uma foto dos 2 juntos. Tentei várias vezes tirar uma foto do Pepe junto com ela. Não tem jeito. Próximo. Ao Bocão. Aí. Aqui, ela está de costas na fila. Ao seu filho, é o Bocão do seu filho aqui também. No trabalho ali, atendendo a turma que está chegando. Próximo. Aqui está Rangel, aqui está Ângela, a nossa assistida número 2. Todas 2 ainda são assistidas até agora, por quê? Todas 2 têm problemas de ordem mental. Próximo. Ela de novo aí. Cabelo curtinho, tem que cortar curtinho, bem curtinho. Próximo. Olha lá. Assim, nós prestamos a nossa homenagem a quem está completando 89 anos e esperamos que fique com a gente a escrever e a encher a nossa vida com a sua alegria, e prestamos a nossa homenagem a Rangel, que retornou ao mundo espiritual, que ela possa agora
vencido essa encarnação de dificuldades, de desafios, de pobreza, de limitação intelectual, ter avançado. Ana Lúcia esteve no enterro e disse que os 2 filhos dela abraçavam ela e choravam e diziam: mãe, a senhora foi a melhor mãe do mundo. Os 2 fazendo declaração de amor para ela, nos momentos finais, lá na cena, no cemitério municipal. Assim, continuamos orando, vibrando, agradecendo a esse Jesus. Acho que acabou. Ela de novo, olha lá, dedinho, agradecendo a esse Jesus a oportunidade de fazer das mãos de cada um de vocês, das mãos de todos nós, mãos que estão buscando amparar-nos uns aos outros, nos momentos de dificuldade, de tempestade, nos momentos de solidão, nos momentos de alegria, nos momentos de lágrimas de saudade, no momento de lágrimas de reencontro. A FEAC, a Fundação Espírita Allan Kardec, é essa família que cresce. Uns chegam, outros vêm. Olha a meninada que está nessa FEAC. É isso. Quem vem tomar passe na quinta-feira, eu costumo dizer que tem mais criança do que gente na quinta-feira. Porque criança ainda não é gente, é aprendiz. Chega lá um dia. É isso. Algumas pessoas sentem incomodadas com o barulho das crianças na FEAC. Mateus Fraga disse: se nós não deixarmos essas crianças crescerem aqui dentro da FEAC, correndo para lá e para cá, ouvindo falar de Jesus, aprendendo os caminhos do Cristo, quando é que nós vamos conseguir trazê-los para o caminho do bem? Quando ficarem adolescentes? Crescendo aqui, quantos ficaram? A grande maioria foi fisgada pelo mundo, pela tecnologia, por mamon, por tudo mais. Por isso, vibremos mais uns pelos outros, agradeçamos mais a oportunidade de estarmos juntos, façamos da nossa vida esse colar de pérolas, esse tzirá, como se diz em aramaico, onde buscamos juntos vencer a distância que nos separa do verdadeiro espírita, do verdadeiro cristão, do homem de bem. Somos aprendizes, mas podemos ser aprendizes responsáveis. Somos alunos, mas podemos pautar para que a nossa grade curricular seja uma grade curricular de notas, de recursos, de elementos positivos. Neste momento, em que para muitas pessoas o Brasil só engrena depois do carnaval, nós queremos anunciar: o carnaval passou. E a reação está aí, ó. O número de cadeiras vazias hoje é mínimo. É sinal que o carnaval acabou. Agora, cuidado com a quaresma, viu? Saindo de casa, senhoras e senhoritas, mula sem cabeça, lobisomem, assombração. Toma cuidado, porque tem gente que ainda acredita nisso. Eu não tenho medo, porque dizem que uma assombração não aparece para outro. Então, estou vacinado, não tem problema. Convido vocês a, de retorno ao lar, lerem questão 132, 133, 133A e as demais deste capítulo que fala da encarnação dos espíritos. E pergunte para você: para que eu estou na Terra? Por que eu estou vestindo um corpo de carne? Por que nestes momentos em que o planeta passa por tantas situações delicadas, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, não estou enfrentando tempestades, tsunamis, lavas vulcânicas, não estou enfrentando tantos desafios? Nestes momentos em que muitos querem dar testemunhos, vivendo, enfrentando os leões do mundo lá fora, Joana de Ângeles diz que nós não temos mais que enfrentar o circo romano, temos que enfrentar o circo dentro de nós, vencer o homem velho, domar as nossas más tendências e dizermos: Senhor, seja feita em nós a vossa vontade e não a nossa. E a vontade do Mestre é que nós cresçamos, estudemos a sua mensagem, sigamos os seus exemplos, mas sejamos senhores do nosso destino. Que este Mestre de amor nos abençoe e que possamos fazer de cada visita à nossa FEAC um momento de crescimento, de paz e de aprendizado. Que assim seja.
Departamento de Assistência Promocional pedindo para avisar que a reunião, a segunda chamada, que seria nessa sexta-feira, vai ser na quarta-feira da outra semana. Por favor, peguem a mensagem que vocês distribuíram. Nós estamos informando que estamos distribuindo uma mensagem só por família. Por quê? Porque facilita e torna mais ecológica a distribuição. Neste final de semana, nós temos curso de plantonistas do SOS Preces, dia 2 e 3 de março. Inscrição com a Dulcemar e com a Ana Lúcia, lá embaixo na livraria. Isso é na sexta-feira à noite e no sábado pela manhã. No sábado à tarde, plantonistas do SOS Preces, avisem uns aos outros. Já foi avisado, já foi colocado lá em cima. A reunião nossa sempre começava às 15 horas, vai começar às 14 horas até às 18 horas, seminário com Carlos Alberto Braga de Belo Horizonte, 70 anos do livro Paulo Estevão. Chegou o nosso aparelho de, como é que chama aquele negócio? Biometria, e nós estamos cadastrando os trabalhadores. Quem puder se cadastrar ao longo da semana, todas as noites vão ter pessoas que sabem utilizar como fazer o cadastro. Muito bem, nós temos às 18 horas, no mesmo sábado, a primeira aula do curso básico de doutrina espírita em 10 aulas. Começa neste sábado também. Vira a folha. Dia 10 de março, no outro sábado, seminário sobre o passe, teoria e prática. Venha aprender e fazer parte da equipe de passes da FEAC. Mais detalhes também na livraria. O Fred está dizendo, quem é trabalhador da FEAC, que for tomar passe ou que for sair, se quiser já cadastrar de uma vez, adianta todo o trabalho para sábado. O Fred mais o Paulo estão lá embaixo cadastrando naquela sala em frente à escada, ok? Assim, vamos em frente? Vamos. Amanhã, GVV, Grupo de Valorização da Vida, 18 horas e 30 minutos, para pessoas que querem aprender a valorizar mais a vida, como para pessoas com pensamento de autodestruição. Quinta-feira, 14 horas e 30 minutos, quem fala é o Luiz Eduardo, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Dia 3, sábado, 19 horas, Cine FEAC, Colônias Espirituais, Raul Teixeira. O SOS eu já falei. A campanha do quilo, dia 4 de março, domingo, às 9h30 na FEAC, é o ponto de encontro. E nós estamos precisando de pessoas, homens e mulheres, voluntários para ajudar na alfabetização de adultos. Quarta-feira, falar com a Nésia. A turma da lanchonete pede para avisar que a lanchonete está sendo reativada hoje. E início do livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, dia 2 de março. 2 de março? Sexta-feira, às 20 horas. Então não é dia 2, não é? É isso mesmo. Sem mais, contando com o silêncio e a oração de todos, vamos passar para a segunda parte da nossa reunião. Agradecendo sempre, Jesus, a oportunidade do reencontro semanal, rogamos tuas bênçãos em favor de todos aqueles que aqui estamos, das famílias aqui representadas, dos internautas que estão acompanhando a nossa reunião à distância. Rogamos proteção para os nomes deixados nos papéis anotados na recepção lá embaixo. Pedimos proteção para aqueles que gostariam de estar conosco na noite de hoje e que por motivo sério não puderam comparecer. Ampare e abençoe a nosso Cascatinha, a nossa Juiz de Fora, a Zona da Mata, as nossas Minas Gerais, o Brasil, planeta Terra. Abençoa-nos a todos, Jesus. Dai-nos forças para estudar mais o Espiritismo e, acima de tudo, para viver na prática os conhecimentos que já administramos na teoria. Em teu nome, Mestre, em nome deste Deus de amor e bondade, agradecendo a presença e intercessão dos Espíritos amigos, passamos para a segunda parte. Esteja e permaneça conosco, que assim seja. Quem está com criança pequena no colo, se quiser vir tomar passe antes, pode vir.
Acabou de chegar a notícia. Rangel hoje estaria fazendo 80 e quanto? 68 anos. Hoje é aniversário da Rangel. Acabou de chegar a notícia.